Amei de hoje vai ser de uma beleza. A gente vai falar sobre Ikebana. Você já ouviu falar de Ikebana, gente? É a arte do design floral japonês. A nossa entrevistada é uma especialista no assunto. Ela ama essa técnica japonesa. Ela ama tanto que ela dá aula e ela faz da arte um negócio. É um prazer, uma honra receber aqui no Amei Zilá Raimundo. Muito bem-vinda, Zilá. Muito obrigada, é um prazer mesmo. Ikebana é uma arte japonesa arranjo floral, então chama Kado. E o do significa caminho. Enquanto o fator mais importante que eu considero em Ikebana é enquanto você está fazendo Ikebana, você está conhecendo as plantas, você está relaxando, você está interagindo com a natureza. Então te aproxima muito da natureza em si. E é um conhecimento de botânica que não é prioritário na Ikebana, mas ela te envolve tanto e você se ocupa tanto com essa atividade que você nem percebe o tempo que gasta ou ocupa com essa atividade. Então, além do ganho imediato, que é você fazer um arranjo floral maravilhoso, ainda tem vários ganhos secundários. Entre eles, você conhecer mais de botânica, você acalmar a sua mente. Sim, principalmente, né? Isso, quase uma meditação. É uma meditação, eu acho que é uma meditação. É uma meditação. E ainda tem, eu vejo assim, uma coisa mais legal ainda, que é você harmonizar o ambiente todo. Porque você já vai trazer essa energia das flores, né, das árvores, da natureza, e você ainda vai trazer beleza para um ambiente. E qualquer ambiente que está inundado de beleza vai ficando mais harmônico, mais sereno. Então eu acho que principalmente nos dias de hoje, com essa loucura toda que as pessoas estão vivendo, acho que Ikebana é quase que assim um milagre que vai fazer com que as pessoas saiam ali daquele tumulto, daquela mente tumultuada e possam entrar num ambiente, criar um ambiente harmonioso. Com certeza. Falei bem, Zilá? Muito bem. Nada produz o mesmo efeito das flores naturais numa casa. Isso. Porque você, mesmo que você coloque flor artificial, no caso, né? Ela tem forma e cor, mas não tem vida. E o prazer de você colher, o perfume, a forma, o conhecimento. E outra coisa, quando você aprende, eu não sei se eu deveria ter trazido alguma coisa para mostrar. Não, mas depois a gente vai botar umas imagens. Vai colocar, né? Isso. Porque quando você começa a fazer, você usa os dois lados do cérebro. Você usa a parte, digamos, cartesiana, porque quando você mede, você tem graus, por exemplo, tem 3 elementos. Então, o primeiro, o segundo, o terceiro elemento, um tem que ficar a 15 graus, um a 75, um a 45. Isso é bem É verdade. Isso vem da origem, porque a Ikebana é muito antiga, lá do século VI. Tem graus? Foi o que me chamou a atenção. No desenho. Quase que uma geometria sagrada. Não digo sagrada, mas ela tem toda uma proporção. Então, sou aquela que já viaja, né? A pessoa me traz esse dado que eu nunca ia imaginar, que quando você vai fazer Por isso que eu pensei em te mostrar até o livro. Por isso que me surpreendi. Quando eu fui aprender Ikebana, essa senhora que me ensinou, foi minha primeira professora, ela aprendeu no Chile. O marido dela foi trabalhar na Ematerno, antiga Ematerno, que existia no Brasil, no Chile, e lá que ela conheceu Ikebana. Então, quando eu vi, eu queria saber como fixava. Então ela foi no Chile, conheceu Ikebana. Conheceu Ikebana, morou 3 anos lá. Quando que foi isso? Que ano que era? Isso foi em 86. 86. 86. E você conheceu com ela? E eu conheci com ela, aí ela entrou em contato com o pessoal de São Paulo, que já tinha uma sucursal em São Paulo. Aí a professora de São Paulo, japonesas, vinham aqui, foi também minha segunda professora. Aí, quando eu vi, ela abriu o livro, pegou um quadro e colocou assim, Shin, Soi, Rikai, 15, 45, 75 graus, a profundidade. Aí eu fiquei pensando, gente, que cultura é essa? Porque eu sou de uma região que eu te falei que não tem, nunca vi, japonesa, eu acho que eu tinha 20 anos quando vi a primeira pessoa de nipônica lá. Peraí, vamos contar para o público, porque o público não sabe. Não sabe. A gente estava aqui toda fazendo um tricôzinho antes de começar o programa. Eu sou do Rio Grande do Sul, de Santa Cruz do Sul, uma cidade de colonização alemã, com muita honra, da cidade da Lia Luft, que eu tive o prazer de conviver. Ai, amo Lia Luft. Amo também. Nossa, amo. Então, e lá nós tínhamos uma colonização muito germânica, não tinha japonês. E eu fiquei muito curiosa para entender por que cultura interessante, que dava tanta importância à natureza, que uma flor durava 3 dias e tinha todo esse cuidado. E aí eu descobri esse cuidado todo. E fui para a UNB pesquisar, né? E lá na UNB eu encontrei um livro em inglês. E tinha uma frase nesse livro que me chamou muito a atenção,
que a autora do livro, que depois eu descobri que é da Sogetsu, a escola que eu ensino até hoje, a Kazumi Teshigahara, ela dizia o seguinte: parece que eu me torno cada vez menor na medida que aumenta o silêncio, que o silêncio das flores me ensina. Aquilo me tocou tão grande, nossa, né? Então você vê que que tudo é efêmero, mas é para o bem e para o mal. Que o silêncio das flores me ensina. Aquilo me tocou profundamente. Então eu pensava em, numa tarde, com a minha simplicidade, que aprendesse só a colocar aquilo no vaso. Aí eu comecei a pesquisar e pesquiso até hoje. Uma coisa, é um caminho que não tem fim. É o Dao mesmo. Muito prazeroso. Nossa, você falou uma coisa que eu vou até dar uma pausa aqui, para as pessoas assimilarem isso, porque isso é muito lindo que você falou. Né? Num mundo tão cheio de ruídos, onde as pessoas se expõem tanto, gritam tanto e, né, ficam postando tudo, é tudo tão frenético, você vir com esse olhar que fala com que, olha, a gente, ser humano, entender como que a gente é desse tamanhozinho. Diante do silêncio que as flores nos oferecem. A dimensão, a grandiosidade que é o silêncio das flores, das plantas. E hoje, por exemplo, demais, nesse mundo que nós estamos vivendo, Maria Paula, se você até para você ajudar, você tem que estar bem. Então, se você medita, como você, eu digo, é quase uma meditação, porque isso tudo meio relativo, mas quando você fica lá quietinha, você colhe uma flor, você pode fazer um trabalho com uma flor só, hoje em dia, na arte que nós ensinamos, porque são 5 livros. Desses livros, a escola, a sede é em Tóquio, né? Em Akasaka, é um prédio de 10 andares, aliás, existem várias escolas. Todas as escolas de Ikebana são japonesas. Porque às vezes as pessoas... Você sabe que eu sou casada com um japonês, né? Não, meu marido, Léo Imamura, a família dele toda. E ele, assim, a mãe e o pai é totalmente japonês. Sem sangue, ele nasceu em São Paulo, mas sangue 100% japonês. Então é uma cultura que me fascina. Para mim também. E o interessante é que o Japão tem muito a nos ensinar. Você já foi? 3 vezes. Eu fui homenageada. Eu fui a primeira vez. Foi homenageada? Eu fui quase 4 vezes. Que coisa. Eu fico com muita humildade, muito honrada pela atenção. A Embaixada do Japão, a gente trabalha em conjunto com o Departamento Cultural da Embaixada do Japão. A Sogetsu, essa escola que eu representei aqui, represento ainda, que eu sou professora, presidente honorária agora, né? Mas, enfim, a Sogetsu é uma escola moderna. Como eu estava falando, é uma história tão longa que nós levaríamos, acho que, uns 10 programas para contar tudo. A Sogetsu é uma escola moderna que começou nos anos 20, com influência. O professor que fundou essa escola, o pai dele era professor de Ikebana clássica. E queria que ele seguisse a linha clássica, que vinha lá dos monges, que só o homem fazia. Nos anos 20 já as mulheres já faziam, mas só na era Meiji, que é de 1800 a 1900, que as mulheres puderam fazer, antes era só os homens. E aí o Sofo disse, mas se é uma arte, ela não pode seguir modelo desbotado de arranjo. E ele gostava de desenhar e fazer escultura. Aí ele teve a influência de Miró, de Picasso. Isso tudo me fascinou muito quando eu descobri tudo isso. Digo, gente, a arte moderna, que eu casualmente tinha feito um trabalho na universidade sobre Semana da Arte Moderna de 22. Digo, a arte moderna que influenciou no Brasil, influenciou em 1927 lá no Japão, na arte floral japonesa. Que arte maravilhosa é isso. E eu acho que o mundo, o Japão e todos, tem que passar adiante para os outros países o que tem de melhor. Né? E, então, desde então, nós fazemos uma exposição por ano, temos 36 anos que nós estamos fazendo exposições. Eu não sei quantos alunos eu já tive, eu dividi a varanda da minha casa, agora eu aluguei um espaço para dar aula, porque eu mudei para um apartamento, mas então eu dividi a varanda da minha casa e as alunas iam chegando. Primeiro foram 4, que uma amiga pediu para eu ensiná-la, e eu digo, mas eu não quero ensinar Ikebana, coisa mais sem sentido. Eu achava que não era uma coisa de se ensinar, né? Assim, claro, dessa forma. Ela não é uma atividade rentável, mas é uma atividade extremamente prazerosa. Não é uma atividade rentável? Não, a não ser que lá no Japão tem muitas pessoas que... Aqui também, mas aí você tem que fazer uma opção. Por exemplo, eu tenho alunas que eu tive que elas se dedicaram à decoração. Posso até dizer o nome, Dirce Decorações. Então pode vir a ser uma atividade rentável, sim. Pode, sim. A Dirce Decorações, por exemplo, vou citar, que foi uma aluna ela foi extremamente habilidosa e ela se dedicou a fazer... Tem uma empresa, agora ela se aposentou, deixou com a filha, mas ela vive disso, a filha dela vive disso. Ou então, outra coisa que aqui no Brasil não tem, mas lá no Japão tem muito, são as vitrines maravilhosas que você vê. Aliás, eu conheci grife através dos livros japoneses, das revistas japonesas, que eu olhava assim, de escada.
escada, que termo é esse aqui no meio do japonês escrito, né? Aí, então, eu descobri que era uma grife, então, Christian Dior, enfim, todos, as grifinhas maravilhosas, toda a formação deles é de ikebana. O pessoal da escola que eu apresento, o próprio aeroporto de Narita, né? Lá no Japão, nos hotéis, as pessoas usam e as pessoas vivem, sim. Sim, eu digo assim, como professor, lá no Brasil, o professor realmente não é rentável, né? Eu faço isso, o que eu ganho, não, digamos assim, eu não vivi disso, porque, felizmente, meu marido mantinha a nossa família, e tudo que eu investi em livros, vasos, eu tenho agora, até falei para minha filha, minha filha não tem muito interesse em ikebana, a atividade dela é outra, eu disse, bom, então, do que eu construí, eu vou deixar para a posteridade, sabe? Então, tudo já, vasos, livros, porque ninguém aprende nada sem livro, né? Sem ler. Quem sabe a gente faz um museu do ikebana? Ó a ideia. Na verdade, eu queria uma fundação. Uma fundação. Para continuar ensinando. Então, essa sala que eu aluguei agora, não sei se isso aqui vai ao ar, você pode cortar. Aí, essa sala... Não, eu preciso te cortar, porque a gente só vai para o intervalo, mas a gente volta. E quando a gente voltar, a gente vai falar dessa sala. Dessa sala, tá. Tá bom. Um minutinho, gente, eu já volto com a Zilá. Minha convidada é tão inspiradora que eu tenho certeza que está todo mundo em casa falando amei também. Ela está falando de ikebana, coisa mais linda, e de como, a princípio, era uma coisa que ela fazia aos poucos, mas agora já teve uma sala. Conta da sala. Sim, quando eu dava aula na varanda da minha casa, na verdade, eu tive muitas alunas. E essas alunas eram em grupos, né? Às vezes tinha seis grupos de 8 pessoas, né? Mas ela tem começo, meio e fim. Só que, na verdade, o fim, como é uma atividade prazerosa, é um hobby também, é a mesma coisa que tocar piano, jogar tênis. Se você para, você perde o ritmo. Então, as pessoas continuam fazendo. Dá uma enferrujadinha. Hã? Dá uma enferrujada. Né? Então, que nem piano, surgindo. Piano você tem que praticar demais. As próprias flores, você vai conhecendo. Conhecer flores é uma coisa tão gratificante. É igual fazer amigos, Maria Paula. Por exemplo, você vê depois que uma eufórbia, o pessoal dá um apelido. Aqui no Brasil é muito comum, até porque antigamente, quando nos jardins, na lavoura, digamos assim, as pessoas às vezes não sabiam nem ler, coitados, né? Então eles vinham e colocavam um apelidinho. Mas depois, eu digo, nós temos a obrigação de saber o nome e o apelido. E aí você descobre que aquela planta é da mesma família da outra, por isso que ela tem uma seiva diferente. E aí você vai conhecendo, vai apreciando, vão surgindo novidades. É um universo à parte. Sem fim. Aí você vai combinando cores. Então, são 2 horas normalmente a aula, e nessa aula você fica ali, você tem contato. Você toca, porque tem pessoas que não têm a oportunidade de tocar uma folha. Você molda uma folha, você combina as cores, você vê a proporção, aquilo que eu falei, a proporção, aí você desenvolve, e aí você desenha, e depois você vai para o trabalho prático, que é a execução. Então, como eu disse, você tem 15 graus, 45, para você ver a profundidade, porque é uma arte tridimensional. É uma arte como uma escultura, só que é uma escultura viva. Então, geralmente você tem assim, umas técnicas, você faz num vaso, ou você faz... Como que é? Fala um pouquinho da técnica. A técnica. Bom, você precisa, normalmente, 2 tipos de materiais, no mínimo, né? Ou até um, mas, enfim, no começo são 2 materiais. Aí você tem uma fixação, que é de ferro. Aí você fixa, coloca a água. Aí você vai exercitando. No momento que você vai exercitando, você vai conhecendo a característica da planta. Que uma você pode dobrar, que outra ela dura mais, outra dura menos. E você vai convivendo. Então, eu digo que as pessoas falam, você é artista. Eu não sou artista, porque eu combino com a flor, eu interajo com a planta. É um trabalho dela. Artista, sei lá. Mas ela trabalha. Mas eu sozinha não sou nada. E a flor também. Porque também a ikebana, por exemplo, você poderia comparar, porque as flores são maravilhosas, como eu digo, talvez a flor, até uma frase que eu escrevi esses dias, alguém ficou encantado. Mas é verdade, eu acho que as flores existem até para amenizar o nosso dia a dia. Né? Porque às vezes a vida é tão dura, atualmente dura. Mas agora, mais do que nunca. Mais do que nunca. As pessoas não têm um minuto de contemplação. Não. A pessoa, se ela está no trânsito, parou um sinal vermelho, ela já pega o celular. Não tem mais um minuto agora de contemplação. Também estou programando, até pedir livros para o Japão, lá no Japão tem, para crianças. Nós vamos fazer, até um pai entrou em contato comigo, olha, eu tenho uma filha de 13 e um de 11, elas podem fazer ikebana? Claro que podem. Então eu vou abrir nessa sala, eu vou falar de novo. É tanto assunto que eu misturo tudo. Que maravilha! Então eu sou muito feliz por isso. Então, eu digo, eu adorei o nome do seu programa, amei, porque eu amei o nome, amei a ikebana, eu amo o que eu faço. E aí as pessoas dizem,
antes de lá você deu a vida inteira. Todo o tempo que eu tenho livre é para Ikebana. E eu sempre pensando em passar adiante isso. Né? Por isso que eu aluguei a sala, no meu jardim. Então, voltamos à sala. Voltamos para a sala. Fala da Aí eu sala. aluguei uma sala, coloquei tudo lá dentro, avisei para meus filhos, para o meu marido, tudo que está dentro dessa sala, a hora que eu passar dessa, né, que eu passar para adiante, vai ficar tudo para Ikebana. Tá. Né? É um acervo. Aí uma amiga falou assim, então nós temos que fazer uma fundação, porque você tem no papel o testamento, mas você tem vasos, livros. Eu acho livro uma coisa fantástica, tem livros que não existem mais. Vasos também, vasos japoneses que vieram do Japão lá nos anos 60, que estavam na embaixada. Então, tudo lá. Então, tudo aquilo é daí que eu trabalho, que eu não considero nem trabalho. As aulas, o valor que eles me pagam nas aulas, eu pago o aluguel. Eu tenho uma estagiária que traduz para mim do inglês e do japonês para o português, os livros, né? E eu passo adiante. Tem coisa melhor que isso? Compartilhar? Coisa mais linda. Então, eu fico feliz. Você está desde 86 nessa carreira artística maravilhosa. E as amizades que a gente faz, Maria Paula. Essa semana mesmo eu tive uma oportunidade. Tem pessoas que começam em Ikebana, como ela tem 120 sucursais fora do Japão. Tem 49 no Japão e 120 fora do Japão. 39 países tem Sogetsu. Essa escola, são 3 escolas grandes, mas a que eu ensino é Sogetsu. E aí o que acontece? Então uma pessoa começa a fazer Ikebana em Nova York, vem para Brasília, normalmente do corpo diplomático ou não, aí ela me procura, porque lá já tem a relaçãozinha, né? Ela me procura, ou por exemplo, tem um caso... Procura como? Quem está em casa falando, eu também quero fazer Ikebana. Não, lá no Japão, na escola, você entra no site No site. Como é que escreve essa escola? Como é que escreve é Sogetsu. Sogetsu. S-O-G-E-T-S-U. Sogetsu. S-O-G-E-T-S-U. Sogetsu. Sogetsu, a Sogetsu. Então, você entra no site, você tem lá um mapinha que diz assim, quer aprender Ikebana? Aprenda no mundo. Aí tem lá Brasília. Brasília tem em São Paulo, tem em São Paulo e tem em Brasília. E a pessoa, então, quando vem lá da Itália, de onde vier, ela vem, então é o mesmo livro que ele tem traduzido, né, para o inglês, não tem para o português ainda, mas tem para alemão, francês, enfim, tudo em inglês, aliás, tudo em japonês e outra língua. E os livros são os mesmos, tanto faz você fazer comigo aqui em Brasília, fazer com alguém na Índia, fazer com alguém na China, fazer com alguém no Japão, é o mesmo livro, o mesmo conteúdo. E os certificados também vêm do Japão, por isso que eu digo, formei 20 professores, dos quais 6 dão aula, então tem aula no Templo Budista, tem aula no Lago Sul, e voltei para a sala de novo. Aí na QI 9 eu dou aula lá, né? Eu só dou aula para 6 pessoas, por enquanto eu dou aula mais para professores, porque eles precisam se reciclar, precisam ter contato, e a gente faz uma exposição, né? Então a exposição tem que ter novidades, e eu também, essa pesquisa que eu faço, por exemplo, do fundador da escola, ele fala coisas que é para a vida, que não é só relacionado com a Ikebana. Porque você aprende com a natureza e você troca com a natureza. E aí eu acho que aí reside profunda e maravilhosa. Muito maravilhosa. É gratificante. Eu fico tão feliz de poder participar, compartilhar com vocês. E você falou, bom, a sua filha, você tem quantos filhos? 2. 2 filhos. Um economista e uma psicóloga. Um economista e uma psicóloga que não vão fazer Ikebana. E quem sabe a Maria Paula, minha neta, né? Você tem uma neta Maria Paula, né? Ai, quem sabe a Maria Paula vai fazer. Quem sabe a Maria Paula. Adoro. Quem sabe, vamos torcer para a Maria Paula, neta dela. Ela gosta, ela é sensível, é uma gracinha. Ela Vocês, gosta. né? Ela, por enquanto, ela não começou ainda, mas já eu tenho fotos dela fazendo Ikebana já, mas Como que é com as crianças? As crianças são ótimas. O iate, todo mundo conhece o iate. Tinha umas colunas de férias no iate, há um tempo atrás. Os meus filhos fizeram lá, a Marina e o Luiz César. Aí nós íamos lá, chegava o dia de fazer Ikebana, tinha 120 crianças. Aí eu levava todas as professoras, nós fazíamos, as crianças faziam. Eu não tive ainda, e workshop, eles adoram. E eu já tive também alunos, já tive alunos que foram por indicação da psicóloga, amanhã ia junto. Eles adoram, eles ficam batendo com a mão na água, fazem o arranjo. Eles são muito espontâneos. Eles têm mais pressa do que... Porque a Ikebana não tem muita pressa. Você faz com calma, tem 2 horas e tal. Aí, para criança, eu sempre reduzo o tempo. A aula tem 2 horas? Leva 2 horas? Leva 2 horas. 2 horas de aula só para a pessoa... Primeiro tem uma parte teórica e uma postura mais, digamos assim, de arte, conceitos de arte. Por exemplo, ontem mesmo eu fiz uma colocação sobre caminho, outro dia eu fiz um workshop também sobre construindo pontes. O tema do workshop foi construindo pontes e eu me inspirei numa frase da embaixatriz do Japão antiga, que ela fez um trabalho na Índia e ela falou que o homem constrói pontes desde que existe
Então, ele vai construindo pontes para ele se deslocar, e a gente constrói ponte com outros países, e a gente também tem que construir pontes para dentro da gente, né? Aí eu fiz um workshop falando em construindo pontes. Sim. E foi... então, essa primeira parte, a gente fala sobre objetividade, subjetividade, criatividade, que na verdade não se ensina técnica. E para as pessoas se prepararem, aí elas vão escolher o material, né? 2 ou 3 tipos, eu sempre coloco lá uma flor, um galho, uma folha, e aí completam, compõem, faz o arranjo, aí eu dou minha opinião. Quem gosta de desenhar, desenha. Por isso que eu digo que ela é muito completa, né? Primeiro você tem a razão, que é a técnica, aí você tem a execução, que é o tato, você tocar, aquela coisa artesanal, não, mas enfim, fazer, né? Criar, criatividade. E depois você pode desenhar o seu arranjo. Aqui agora com a fotografia do celular, pararam também, né? De ir colocando ali. Colocando. Né? E a gente vai tirando, que é uma coisa que as pessoas trabalham muito as perdas. Porque, eu tenho pena. Digo, mas vou fazer o quê com isso aqui? Porque a arte floral ocidental, ela digamos que ela seria um arranjo de adição. Né? Então, você ganha um buquê lindo, você fica encantada com o buquê que seu marido te dá, ou como você presenteia alguém. Agora, a ikebana é o contrário. É a técnica da subtração. Você vai tirar o que está sobrando para expressar o seu eu com daquela planta. Há pouco mesmo eu até abri ali uma revista. Aliás, foi uma grande honra para mim, que fiquei realizadíssima em 2017, 2018, eu trouxe a revista. O Japão fez 2 matérias sobre o meu trabalho aqui em Brasília. Foi o primeiro trabalho de brasileira que foi feito no Japão em japonês, traduzido para o inglês, e circulou nessas 120 sucursais ou mais do mundo todo, e com a foto do Congresso Nacional falando de Brasília. Fiquei felicíssima. Botou Brasília no mundo da ikebana. E eu fiquei assim de uma felicidade de ver, né? Porque a gente vê tantas coisas, de política, de coisas, aí vê com flor, aí eles pedindo foto dos nossos IPs, eu mandei. Foram 4 páginas, eu trouxe a revista, eu vou te dar uma Você criou pontes, hein? Criei pontes, exatamente. Muitas. E aí, eu estava falando da minha aluna, né? Uma aluna minha, o marido dela é diplomata italiano, e ela começou lá em Nova York, e aí ela veio e fez aula comigo, e ela gostou muito do tipo que eu dou aula, porque nós brasileiros somos muito acolhedores, né? E então eu dou aula na minha varanda, e quando eu comecei, as crianças eram pequenas, a Marina tinha 5 anos, o Luiz César tinha 6. 86, ela é 82, por aí. Aí, então, eu e minhas amigas que gostávamos de flor, elas vinham da escola, deixavam as crianças na escola e vinham para casa, então não tomavam café. Então, eu sempre fiz uma mesinha com café na minha varanda, lá na 17, naquele 17 do Lago Sul. E ali as pessoas, então as meninas chegavam, as minhas amiguinhas, deixavam as crianças na escola, e a gente fazia o arranjo, a parte técnica, na varanda, aí tinha a parte, eu botava um quadro, escrevia uma frase, assim, dessas positivas. Eles adoravam, agora eu estou com a televisão lá na sala, né? Mas enfim, aí sentava ali, tomava um cafezinho, comia um pão de queijo, e eu continuo até hoje. Maravilha. Então, numa das matérias que eles fizeram em 2004, saiu uma matéria também de 2 páginas, em preto e branco, lá no Japão. Aí eles escreveram tudo em japonês e no meio botaram assim, zilá, ou tem que estar ali, tem que ver, ikebana de amigo. Exatamente isso que eu ia falar, que você cultiva não só as flores, mas cultiva as relações de amizade. Gente, a gente precisa terminar o programa. Eu amei ter você hoje. Depois você Por favor, essa minha amiga, então, que fez 4 livros aqui comigo, se formou professora lá em Roma, ela dá aula em Roma. Agora o marido dela foi embaixador no Vietnã, agora ela está em Bangladesh. E aí ela entrou em contato comigo e disse assim, tem um aluno seu aí de Brasília que está agora lá em Roma, está fazendo aula com a minha aluna. Ou seja, vê? Então a gente vai trocando. Né? Então você faz amizade. O mundo fica pequeno. O mundo fica pequeno. A ikebana não tem fronteiras. Ela nasceu no Japão por características típicas do Japão. Por exemplo, o shintoísmo, o budismo, a valorização. Ai, desculpa. Tá? Eu vou ter que te chamar de novo. O programa tem que terminar, meu amor, mas eu vou te chamar de novo, porque é um assunto fascinante. Eu amei ter você aqui comigo hoje. Eu amei também o seu programa. Eu tenho certeza que a pessoa que está em casa também está amando. Muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Te agradeço imensamente a você e a você que está aí na sua casa recebendo essa maravilha dessa aula de ikebana que a gente teve com a Zilá. Muito obrigada. E boa noite. Eu que agradeço. Muito obrigada também pela oportunidade de falar sobre. Sempre uma ocasião muito especial para mim. Obrigada. Beijo para você também.